Bom, no vídeo de hoje a gente vai trazer uma novidade aqui no aplicativo Lotobanca, que é a opção do gerenciamento direto do aplicativo dos administradores, dos gerentes, dos coordenadores, né, dos usuários que são suporte diretamente aqui no aplicativo. Então, para acessar essa funcionalidade, a gente vai vir aqui no menu, configurações. E aí tem um novo item aqui que é chamado gestão de banca. Esse item de gestão de banca é onde a gente vai fazer toda a gestão dos usuários e de quem está abaixo, né, desses usuários aqui no aplicativo. Então vou selecionar aqui gestão da banca. Aqui a gente tem o nome da banca, né? Isso aqui é uma banca de teste, então banca de teste. E aqui a gente tem três itens: filiais, administradores e suporte. Então, antes de entrar no detalhe aqui do que significa cada um desses, nós vamos explicar aqui o que são cada um desses, né? Então, na banca, a gente tem um usuário administrador, mas a gente pode ter vários usuários administradores. Então, esse usuário administrador da banca é o usuário que tem acesso a tudo. Então, ele pode criar sorteio, criar apostador, criar aposta, conferir sorteios, mudar as configurações do aplicativo, principalmente esse papel é dele, né, do administrador, que é mudar as configurações do aplicativo, fazer a exclusão de dados, como exclusão de bilhetes, exclusão de usuários, enfim, ele é o usuário master, ele é quem tem todo o poder aqui no aplicativo. Então, se eu quiser criar outros administradores, basta acessar essa opção aqui, novo administrador. Nós vamos informar o nome dele, vou botar aqui João da Silva, vamos informar o telefone e o username, né, o usuário dele. Vou botar aqui admin João. Clique em salvar, ele vai adicionar esse novo usuário aqui, né, esse novo administrador aqui nesse item. A gestão desse usuário, né, você clicando aqui, ele vai para aquela tela que a gente já conhece, que é onde a gente consegue acessar as informações do usuário, consegue verificar a carteira do usuário. Aqui a gente também consegue desativar esse usuário, né? Caso a gente não queira que esse administrador tenha mais acesso ao aplicativo, ele pode ser desativado aqui, ou pode ter sua senha resetada nesse botão, ou alguma informação do usuário ser editada aqui. Então, para cadastrar um novo administrador, muito simples, só vir aqui em novo administrador. A banca, ela também pode ter usuários de suporte. O que são esses usuários de suporte? São usuários que têm as mesmas permissões que o administrador. Então ele pode criar sorteio, conferir sorteio, pode excluir bilhetes, pode fazer tudo o que um administrador faz, com a diferença que ele não pode ver o saldo da banca, ele não tem acesso ao dashboard, ou seja, ele consegue fazer tudo que for de operação administrativa, mas ele não pode ver, ele não é permitido ver o saldo da banca, ele não consegue acompanhar quanto foi que a banca tirou de lucro hoje, ou teve prejuízo, enfim. Essa opção não é do suporte. Para criar um usuário de suporte, a gente vai acessar esse menu aqui, novo suporte. Vamos informar o nome. Tá aqui Amanda Gurgel. Telefone e o usuário. Suporte Amanda. Vamos clicar no botão de salvar. E aí o usuário da Amanda já está criado aqui. A mesma coisa, né? Eu consigo entrar nos dados aqui do suporte, né? Eu vou copiar aqui o usuário dela e vou colar aqui nesse outro aplicativo para a gente ver as permissões que ela tem. Como ela é suporte e o primeiro acesso, eu vou criar aqui uma senha para ela do primeiro acesso. E aí a gente vai ver aqui, ó, ela tem todas as opções que o administrador também tem, com exceção desse item aqui do dashboard. Ela não consegue acessar o dashboard. Mas se um vendedor entrar em contato falando que o saldo dele está
incoerente ou deveria fazer alguma coisa, ele consegue vir aqui nos vendedores e acompanhar todas as vendas que esse vendedor fez, acompanhar aqui, né, o relatório dos créditos, consegue acompanhar o relatório das vendas desse vendedor. Então, vamos botar aqui, por exemplo, o mês passado, ó, ele consegue ver o saldo desse vendedor, mas ele não consegue ver o saldo da banca. Ele consegue fazer as operações que um vendedor está tirando dúvida, mas ele não consegue ver o resultado da banca como um todo, né? Então, essa é a diferença entre o usuário administrador e o usuário que é o suporte. Ele também, claro, né, como suporte, ele consegue, ó, alterar as configurações da banca, consegue fazer a gestão aqui dos vendedores, consegue fazer a gestão dos sorteios, enfim, tudo que o administrador faz, mas sem essa opção de acessar o dashboard da banca. Tá legal? E aí, foi introduzido no Lotobanca o conceito de filiais. Então, uma banca ela pode ter várias filiais. O que é uma filial? Vamos imaginar que a banca seja uma empresa a nível nacional e a filial ela vai ser um puxado ali da banca, só que no estado, né? A nível de estado. Então a gente poderia ter uma filial em São Paulo e poderia ter uma filial em Minas Gerais. Como que a gente cria essas filiais no aplicativo? Muito simples, tanto o suporte como o administrador pode fazer, tá? Entrar no menu de configurações, vir aqui na gestão da banca e aqui a gente pode criar novas filiais. Então, por exemplo, a filial de São Paulo, opa, tá aqui, ó, filial São Paulo. Eu poderia ter aqui a filial Minas Gerais, poderia ter a filial Bahia, enfim, quantas filiais a banca tiver necessidade de ter, a gente pode ter aqui. Então, a banca pode ter várias filiais. Cada filial pode ter um gerente ou mais. Então, essa filial 1 ela pode ter vários gerentes ou pode ter um gerente. Como que eu cadastro um gerente para essa filial? O gerente para essa filial, ele é cadastrado entrando na filial. Então, a gente vai selecionar aqui, por exemplo, filial São Paulo. E aí aqui você vai ver, né, que tem aqui o nome da filial, tem as unidades dessa filial, eu vou explicar também um pouco o que é logo mais, e tem os gerentes. Então, para cadastrar um gerente dessa filial, coloco o nome dele, vamos dizer que seja Maria José, na filial de São Paulo, vou botar aqui gerente Maria, por exemplo. Então, essa filial vai ter essa gerente, que é a Maria José, certo? Então, para fazer a gestão dessa gerente é a mesma coisa, tá? Que a gente já viu anteriormente, a gente consegue ver os dados dela, consegue alterar os dados, desativar o usuário, resetar a senha. Então, selecionando o usuário aqui. Além do gerente, cada filial ela pode ter unidades. E o que são os conceitos das unidades? As unidades é como se fosse a nível de cidade. Se a gente tem a filial nível estado, a gente tem a unidade nível cidade. Então, por exemplo, a filial de São Paulo poderia ter a unidade São Paulo capital, poderia ter a unidade Campinas, poderia ter a unidade Guarulhos, poderia ter várias outras unidades. Como que a gente cadastra essas unidades aqui no aplicativo? Só entrar aqui selecionar a filial que a gente quer cadastrar as unidades e cadastrar uma nova unidade. Então, vamos botar aqui, por exemplo, São Paulo capital. A gente poderia também ter a unidade Guarulhos, a gente poderia ter a unidade Campinas e assim sucessivamente, né? Então aqui cadastrei as 3 unidades para essa filial. Cada unidade pode ter o seu coordenador, que é uma pessoa, né, especializada em ver os dados dessa unidade. Então, para cadastrar aqui um coordenador, a gente vai entrar na unidade que a gente deseja e tem a opção aqui de novo coordenador. Então, a gente vai colocar o nome do coordenador, Felipe da Silva, coloca aqui um telefone
e o usuário dele, coordenador Felipe, por exemplo. Aqui eu vou ter o coordenador Felipe já cadastrado no aplicativo. Abaixo da unidade é onde a gente vai ter os nossos vendedores, os nossos apostadores, as nossas apostas, tudo abaixo do nível unidade. Então, a gente tem o nível banca, filial e unidade. Como que eu sei qual usuário tem acesso ao quê, né? Então, a gente vai ter o administrador e o suporte, eles têm acesso a tudo que está abaixo da banca. Então ele tem acesso a todas as filiais, com todas as unidades, todos os vendedores e todos os apostadores. Então o administrador ele consegue ver, por exemplo, o saldo da banca, todas as vendas que foram feitas na banca, todas as vendas que foram feitas por todos os vendedores da banca e assim sucessivamente, né? Então o administrador e o suporte têm acesso a tudo que é da banca. O suporte ele não tem acesso ao saldo da banca, mas ele tem acesso a todos os vendedores da banca, ele tem acesso a todos os apostadores da banca para poder dar o suporte, né, que a banca precisa quando tem algum problema ali. O gerente, né, de cada filial, ele tem acesso ao que está abaixo da filial dele. Então, o gerente da filial 1 vai ter acesso a tudo que está abaixo da filial 1. No caso, a unidade de São Paulo capital e a unidade de Campinas. O gerente da filial 1 não tem acesso aos dados da filial 2, que é Minas Gerais. Quem tem acesso aos dados da filial 2 é o administrador ou o gerente da filial 2. Então, o gerente ele consegue ver todos os dados, todas as vendas que foram feitas para as unidades que estão abaixo da filial dele. E o coordenador, por sua vez, está ligado à unidade, ele só consegue ver as coisas que foram feitas na sua unidade, né? Então, dos seus vendedores, aí a gente tem um nível mais granular. Cada coordenador tem uma lista de vendedores e esses vendedores, eles, né, realizam as vendas e esse coordenador tem acesso só a esses vendedores. Cada coordenador de cada unidade tem acesso aos seus vendedores. Se por acaso precisar de mais de um coordenador na unidade, é só cadastrar quantos coordenadores quiser naquela unidade. Assim também como na filial e assim também como na banca, no caso dos administradores e do suporte. Então, essa é a funcionalidade que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Fazer essa gestão dos usuários administradores, dos usuários que são suporte, das filiais da banca, das unidades de cada filial, dos gerentes de cada filial e também dos coordenadores de cada unidade que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui a gente já tem coordenador. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte. Valeu!